Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Esse canal visa divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. Eu sou Débora Mões, voluntária nesta casa bendita, que tanto alento, esperança e conforto tem trazido para todos nós. Cada palestra nos dá oportunidade para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre os ensinamentos do Mestre e refletirmos como aplicá-los em nossas vidas, que pode nos trazer essa paz, um alívio para o nosso coração, que muitas vezes está bem atribulado, não é mesmo? Mas, antes de iniciar, eu gostaria de convidá-los a vocês seguirem os canais do Frei Anselmo nas redes sociais. Aqui na frente tem o QR Code para você seguir o Instagram e de lá você pode também acessar o site do Frei Anselmo, o Facebook, né? E este canal, ele visa fazer o quê? Divulgar a doutrina. E divulgar a doutrina também é uma grande forma de caridade. E eu conto com vocês também. Mas antes de começar, eu queria dizer o que a gente vai estudar hoje. Tem uma coleção, que é a coleção Fonte Viva. Essa coleção ela é escrita por Chico, com Emmanuel, psicografada por Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E aí são 5 livros. Hoje a gente vai estudar um dos livros que é o Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel sempre procura trazer um pedacinho do Novo Testamento, né, do que Jesus deixou para nós, quando ele esteve aqui neste lindo planeta azul, e traz uma reflexão daquele pequeno trecho para a gente tentar trazer aquele trecho para o nosso dia a dia, para entender como que a gente pode, à luz dos dias de hoje, refletir na palavra de Jesus e colocar em prática todo este ensinamento. Mas antes de começar, para iniciar, vamos nos harmonizar? E para nos harmonizar, vamos iniciar com uma prece. Eu convido a cada um que está aqui comigo, se puder e se quiser, para se sentar numa posição confortável, fechar os olhos, tomar uma respiração profunda, elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Criador, agradecendo pela oportunidade de mais um estudo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre. E para isso, vamos iniciar com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Podemos abrir os olhos, dar aquele despertar e vamos ver o que a gente tem hoje nos estudos para nós? Então vamos lá. Agora já mais harmonizados. Hoje vamos falar sobre o capítulo 170, Domínio Espiritual, do livro, como a gente disse anteriormente, Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. É sempre importante que a gente faça essas reflexões tentando colocar na vida a prática disso. Então, a gente vai estudar. Então, agora mais harmonizados, que a gente consiga entender, aprender, apreender e também colocar em prática esses ensinamentos. Vamos ver o que a gente tem aqui para hoje?
eu disse anteriormente, o Emmanuel sempre traz um trechinho da Bíblia, do Novo Testamento, para a gente refletir e começa a discorrer com algumas frases para a gente fazer uma reflexão e poder ver o que a gente pode melhorar um tiquinho aqui na nossa vida. Então, esse trecho aqui foi extraído do Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 32, e diz o seguinte: não estou só, porque o Pai está comigo. Se a gente lá no Novo Testamento, lá na Bíblia, pegar esse trecho aqui de João, a gente vai lembrar, né? A gente vai ler e vai compreender que este momento é o momento em que Jesus está na última ceia com os seus discípulos. Então, ele está tentando dar algumas dicas, alguns conselhos para os discípulos, né? Porque ele sabe de tudo que vai acontecer em breve, né? Ele sabe, e nós sabemos também o que aconteceu, mas os discípulos lá na época não sabiam o que ia acontecer. Eles muitas vezes achavam que Jesus ia conquistar pela espada, né, pela arma, o coração das pessoas, que ele seria um rei deste mundo. E apesar de todo o tempo ele dizer que ele não era um rei deste mundo, né, que era sem a violência, que era o amor, a bondade, a caridade, né, que era o escutar as pessoas, que poderia ajudar na transformação do mundo, alguns discípulos ainda não tinham compreendido isso. Então, quando ele disse, não estou só, porque o Pai está comigo, e essa frase é uma frase de Jesus, ela coloca neste capítulo uma pontuação para os discípulos compreenderem que acontecesse o que ia acontecer, Jesus estava amparado e estava alinhado, muito alinhado com Deus. Ele sabia, por ser um ser mais espiritual, por ser um ser crístico, ele sabia o que iria acontecer com ele e ele quis preparar os seus discípulos para os próximos passos. Aí, Emmanuel trouxe para a gente essa reflexão. 170, domínio espiritual. Mas o que será que é domínio espiritual? Né? Quando a gente tem o domínio espiritual, quando tem domínio, o que é o domínio? Eu tenho um domínio, eu tenho uma coerência, né? Eu tenho um equilíbrio entre o que eu falo e o que eu faço. E o domínio espiritual é quando a gente domina aquilo que a gente deixa embarcar em nós, no nosso espírito. Só nos lembramos que somos seres espirituais vivendo uma experiência encarnada. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Então, qualquer um de nós, quando está passando por uma situação de desafio, quando a gente está numa situação onde a sacola está pesada, sabe? Onde a gente está numa situação de um desconforto, de um problema, né? Seja por questões de saúde, seja por questões emocionais, seja por questões financeiras. Toda vez que a gente se desequilibra, é que realmente emerge em nós aquilo que a gente colocou na alma, aquilo que a gente tem plantado ao longo dos tempos. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam por posses efêmeras. Os arbitrários exigem obediência de quem se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Então a gente é que é. Somos seres perfectíveis em busca da perfeição. Estamos nesse lindo planeta azul, que é um lindo planeta escola, para aprender e para melhorar, para evoluirmos. E toda vez que a gente está passando por uma situação, né, nessas grandes horas de testemunho, dependendo daquilo que a gente planta dentro da gente, é aquilo que a gente vai deixar externar. Aqueles que se deixaram tomar por ser avarento, reclamam as suas posses. Aqueles que se acham, né, que são arbitrários, que acham que têm a posse de pessoas, de coisas,
né? Querem a obediência, né? E subjugam seus credores, fazem mal aos seus credores. E aqueles que são super sentimentalistas reclamam o objeto das suas afeições, ou seja, a gente demonstra aquilo que a gente tem plantado, né? O que será que a gente tem plantado ao longo das nossas existências? O que será que eu estou fazendo da minha vida hoje? Lembrando que hoje é o melhor dia da sua vida. O ontem já se foi. O amanhã talvez venha, mas hoje é o único dia que a gente pode fazer novas escolhas, novas e mais sábias. Hoje é o dia onde a gente pode começar a escrever um novo fim para a nossa grandiosa história. Jesus, nosso querido mestre, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestre, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como mais avançados recursos do domínio próprio. Vamos refletir um pouquinho. Como a gente sabe, Jesus, por ser um ser mais evoluído que já esteve aqui na Terra, né? Ele aceitou o desafio de encarnar, estar aqui conosco para nos ensinar. E ele sabia, no decorrer de toda a história, onde ia chegar, né? Que seria subjugado, que ele seria crucificado. E mesmo assim ele quis estar com a gente. E mesmo assim ele se manteve firme, mesmo nos últimos momentos, né? Ele estava senhor de si mesmo, porque ele sabia que aqui era a passagem, aqui não era o destino, né? Ele sabia que a passagem dele na Terra, apesar de grandiosos momentos, de conhecer muitas pessoas, de auxiliar muito a humanidade, ele sabia que era transitória e que ele ia voltar para a casa do Pai. E ele se manteve firme na fé do Pai. Ele sabia que Deus estaria com ele até o final. E mais do que isso, ele sabia que ele tinha todos os recursos para dominar aquele momento. E como é que a gente passa? Como é que a gente fica quando a gente está passando por um momento de aflição, de dúvida ou de transição? Quando a gente tem medo, quando a gente tem fome, quando a gente se desequilibra emocionalmente. Vamos tentar lembrar como é que a gente age? Ligado, naturalmente, às mais diversas forças do dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Mas que forças é essas do Calvário? O que será que estava acontecendo? Ou o que será que ele sabia que ia acontecer com ele? E a gente conseguiu pensar de como a gente reage numa situação de nervosismo, de preocupação, de desconforto, de tristeza, de dor, de raiva. Vamos ver tudo que iria acontecer com Jesus e mesmo assim ele manteve o domínio, o equilíbrio, porque ele sabia que aquilo ia passar. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não atemorizava. Respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás não o impressionava. Então, a gente está falando aqui que naquele momento ele tinha líderes religiosos, né, e líderes militares, líderes do governo, que estavam ali, né, querendo dar medo nele, querendo fazer uma imposição. Ele respeitava as leis que Moisés tinha trazido, mas ele não tinha medo, né, de Caifás. Ele não tinha medo do poder político de Pôncio Pilatos. Amava enternecidamente seus discípulos, mas as razões afetivas não lhe dominavam o coração. Quantas vezes a gente abre mão de dar uma orientação coerente porque a gente ama demais, né?
Quantas vezes a gente faz um gosto de um filho que está fazendo uma malcriação para ele parar de chorar e sofrer, quando naquele momento talvez o que ele precisasse era realmente um puxão de orelha, não físico, um puxão de orelha no modo de dizer, um menino, para de fazer malcriação, tá na hora da janta, você não vai comer biscoito agora. Ou então, tá na hora de estudar, a gente combinou que você ia brincar 10 minutos. Às vezes a gente deixa as nossas emoções dominarem as nossas decisões. E a emoção, né, esse excesso de emoção, às vezes atrapalha a nossa vida. Então, a gente tem momento para ser amoroso, mas a gente tem momento para pensar no melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso entorno. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, de curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito, como a gente falou há pouco, né? Ele gostava de estar aqui, de trazer o alívio, a consolação, a sua palavra, o seu exemplo. Ele gostava muito de estar aqui. Mas ele sabia que era passageiro, que era uma fase da jornada dele, que ele estava aqui para nos auxiliar à evolução. E ele não se deixou seduzir pelas coisas do mundo. Ele sabia que ele tinha um início e um fim encarnado na Terra e que ele precisaria voltar. O ato de Judas não lhe arranca maldições. Lembra que Judas traiu ele? E quantas vezes alguém que só cruza a nossa frente, passa com o carrinho no nosso pé no supermercado, ou fecha, a gente dirigindo, fecha o nosso carro no trânsito, ou fala algum desaforo, a gente fica com raiva, a gente diz maldição. Ele tinha sido traído por Judas, um dos seus discípulos amados. Mas isso não tirou ele do seu centro, do seu domínio. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. Entretanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. A gente já tinha lido isso, mas vamos continuar aqui. O ato de Judas não lhe arranca maldições. Essa parte que faltava. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desesperos. Quantas pessoas ele ajudou no caminho que estava ali no dia em que ele seria preso, né? Xingando, né? Pedindo por Barrabás, né? Liberem Barrabás, crucifiquem Jesus. Alguns daqueles que ele tinha beneficiado com as suas palavras, aliviado as dores com o seu poder, tinha dado exemplo, e mesmo assim, algumas pessoas não compreenderam. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. Entibiar é enfraquecer, amolecer. Então, as mulheres que ele conhecia, né? As mulheres estavam chorando por causa de tudo aquilo que ele estava passando, mas isso não desanimava ele. Muitas vezes ele dava força de, olha, tá tudo bem, calma, vai ficar tudo bem. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Quantas vezes a gente é provocado e, rebate na mesma moeda, não é mesmo? A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Ele com sofrimento do corpo físico, porque sim, ele sentia dores, pela tristeza que era aquela situação, em nenhum momento, né, ele pediu para que ele fosse livre, liberto daquela cruz. Muito pelo contrário. Ele disse, Pai, se é feito a tua vontade, eu estou aqui. Outra coisa que ele disse, perdoa-os. Eles não sabem
o que fazem. Apesar dele estar sendo martirizado, judiado, ele ainda pediu perdão por aqueles que os feriam. Será que um dia a gente vai conseguir fazer isso de coração, como ele fez? Se a gente ainda não faz de coração, mas faz por conhecimento que isso é bom, pedir por aqueles que nos ofendem, oferecer a outra face, já estamos no caminho. Se a gente faz isso porque sabe que é importante perdoar, fazer oração pelos outros, já estamos no caminho. Um dia ainda faremos de coração. Um dia faremos por amor à humanidade. Amor àqueles que ainda estão num nível um pouquinho inferior da gente de moral. E ainda causam dores, causam sofrimentos em tantos de nós. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Quando a gente está naqueles momentos mais difíceis de dor, de tristeza, de raiva, de mágoa, que a gente se lembre do nosso querido Mestre Jesus e que a gente tenha o domínio das nossas ações, que é um começo, depois o domínio dos nossos sentimentos e depois o domínio dos nossos pensamentos. E com o passar do tempo, as nossas ações serão controladas, ainda sentiremos e ainda pensaremos, mas com o passar do tempo, a gente não vai nem pensar em desistir ou nem pensar em se vingar e muito menos de reclamar do que está acontecendo com a gente. Isso era o que Emmanuel trouxe para nós. Então o convite que eu faço para a nossa reflexão é justamente isso. Como a gente tem agido nos nossos momentos de crise? Será que a gente se desespera no momento de uma crise financeira, de uma desilusão amorosa? Será que a gente ainda se deixa perder? A gente entra em desespero? Será que a gente tem em Deus o suficiente no coração, a fé de que o Pai vai estar com a gente todo momento, que a gente não precisa se desesperar, que a gente tem que confiar e entregar, e que a gente tem que aprender que aquilo que a gente passa na vida, né, é porque a gente precisa passar para evoluir, para aprender. E que a gente tem todas as ferramentas necessárias para superar. E se está muito difícil, e se você não está bem, porque está tudo bem, não está tudo bem, a gente pode pedir ajuda, né? Tem tantos canais que estão prontos para nos ajudar. Vai até a sua casa espírita, converse, assista uma palestra, né? Procure o CVV, Centro de Valorização à Vida, procure um amigo, um parente para conversar, faça terapia, faça o Evangelho, converse com Deus em suas orações. São tantas formas que a gente tem de se conectar com o divino e deixar que o amor, a fé e a esperança que aprendemos ao longo do tempo reverberem em nós e em nossas vidas. Ai, ai, é isso aí que a gente tinha para hoje. Assim, mais fortalecidos e harmonizados, eu convido a cada um de nós a fazermos uma vibração. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Então, harmonizados, vamos elevar os nossos pensamentos, pegar o que tem de melhor no nosso coração e vamos vibrar. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e pela harmonia de todos os povos. Vamos vibrar pelo nosso país, imaginando o seu contorno todo iluminado e que essa luz seja forte para iluminar a todos com muito amor e muita justiça. Vamos vibrar por todos os que sofrem. Vamos vibrar
por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vamos vibrar pelo nosso lar e pelos nossos queridos que estão lá, ou que ficaram lá, ou que estão lá conosco. E vamos imaginar a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal da nossa casa e deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes. E essa luz é tão grande, tão forte, tão amorosa, que transborda por portas e janelas e vai envolvendo todos os nossos vizinhos, todos os bairros, todas as cidades, todos os estados, todos os países, todo o nosso lindo planeta azul. E assim, pedimos a Deus a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criatura que somos, tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. E que assim seja. Olha, adicione, eu gostaria de fazer um pedido especial para você que está aqui comigo, que chegou até aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter chegado até aqui comigo e gostaria de pedir para seguir as redes sociais do Frei Anselmo, se inscrever no canal. E lembre-se que divulgar a doutrina espírita é uma grande forma de caridade. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva nos canais e lembre-se que sempre tem uma mensagem amorosa para você. Basta que você procure, basta que você queira. Se você não está bem, procure ajuda. Lembre-se que Deus, o nosso Pai, está sempre conosco. Agradeço a todos que estiveram até aqui comigo. Agradeço por Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo nosso querido e amado Mestre, por tanto ensinamento que nos deu, pelo Frei Anselmo que nos dá esse canal para conversarmos um pouquinho, mesmo que de forma assíncrona, mas o calor, o amor, o carinho sempre reverbera quando a gente tem a intenção do bem. Obrigada a todos e até a próxima.